A, eu vou ter uma substância, certo? Aí vejam só, quando a gente fala de ligações entre átomos, a gente tem que entender que essas ligações irão acontecer entre os elétrons. Lembra quando a gente estava estudando distribuição eletrônica, que a gente viu que existem elétrons nas camadas dos átomos, né? E a última camada do átomo, a gente chama ela de camada de valência, tá? E essa última camada é a camada mais importante que a gente vai estudar para poder realizar uma ligação, tá certo? E aí, qual é a base das ligações químicas? Que para que ocorra uma ligação, na verdade, não para que ocorra, mas por que ocorre uma ligação? Uma ligação ela vai ocorrer para estabilizar os átomos, tá certo? Porque os átomos, eles procuram essa estabilidade. E, de acordo com a teoria do octeto, um átomo ele só vai adquirir estabilidade quando ele conseguir 8 elétrons na sua camada de valência. Quando ele tiver 8 elétrons na sua última camada, ele tem estabilidade. Estão entendendo? E, gente? Sim. Ah, né? Aí vejam, por exemplo, existe um grupo de elementos que eles, por si só, eles já possuem 8 elétrons na sua camada de valência. E aí, como eles já têm esses 8 elétrons, eles não precisam se ligar com ninguém, porque eles já são estáveis. E que elementos são esses? São os gases nobres. Tá? Lembra bem, os gases nobres são aqueles elementos que estão lá no canto direito da tabela periódica. Tá? Todos esses elementos, os gases nobres, eles vão possuir 8 elétrons na sua última camada, na sua camada de valência. Logo, eles não necessitam realizar ligações com ninguém. Eles são abusados, tá certo? Eles não se misturam com ninguém. É tipo uma Juliana da vida, tá certo? Agora, pessoal, existe uma exceção entre os gases nobres, que é o hélio, tá certo? O hélio, o bichinho do hélio, ele não precisa de 8 elétrons, ele só precisa de 2 elétrons para adquirir estabilidade, tá certo? Enquanto todos os outros precisam de 8, o hélio ele é diferentão. Ele precisa apenas de 2 elétrons para adquirir estabilidade eletrônica. Tá certo, gente? Aí vejam, na tabela periódica, a gente vai ver todos os elementos e a gente percebe que quando a gente faz a distribuição eletrônica desses elementos, quando a gente vai para a última camada, sempre vai estar a mais de 8 ou a menos, tá? E aí, todos esses elementos, para adquirir estabilidade, eles têm que se igualar aos gases nobres. Eles sentem a necessidade de se igualar ao gás nobre. Então, vê só a ideia. Quer dizer, professor, que os gases nobres, ele é o padrão, É sabe? o quê? Padrão. Não sei nem qual é. Aí tu bota os anel. Eu vou te devolver. Ó, os gases nobres, eles são o padrão da sociedade, os mais bonitos, os mais tudo, certo? E aí todos os outros elementos, eles querem ficar iguais a eles, tá certo? E aí eles precisam o quê? Eles precisam, para adquirir essa estabilidade, realizar ligações entre si, tá certo? Porque nessas ligações, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo uma troca, tá? Em alguns casos, um compartilhamento, né? Uma troca. Em outros casos, um perde e outro ganha. E aí eles conseguem, adquirir essa estabilidade. Apenas o hidrogênio que ele precisa se igualar ao hélio. Lembra que o hélio ele só tem 2? Pronto. O hidrogênio ele só tem 1. Então ele precisa ter 2 para adquirir estabilidade. Eles são os únicos diferentes. Tá? O hidrogênio e o hélio, para ter a estabilidade, eles precisam ter 2 elétrons na sua camada de valência. Todos os outros elementos da tabela periódica, 8. E aí, essa é a regra do octeto, onde para um átomo adquirir estabilidade, ele precisa ter 8 elétrons na sua última camada. Certo? Tranquilos? Aí vamos lá. Ó. Existem 3 tipos de ligações entre átomos, que são as ligações iônicas, as ligações
covalentes e as ligações metálicas, certo? Vamos ver cada uma delas. Vamos para a ligação iônica. Vê só, pessoal. No caso da ligação iônica, a ligação iônica ela vai acontecer através da transferência, transferência de elétrons. Se há uma transferência, alguém cede e alguém recebe. Tá certo? Um átomo ele está dando elétrons e o outro está recebendo. Tranquilo? Aí a gente vai ver isso daqui a pouco. Isso vai ocorrer com quem? Entre metais e ametais. Todos os elementos que são metais, eles têm a característica de se ligar com elementos que são ametais. Tá certo? E também vai ocorrer entre metais e hidrogênio. Dúvidas? Não. Tranquilo? Então vamos ver aqui um exemplo. Olha esse exemplo aqui. Deixa eu fazer assim. Fica mais fácil para a gente. Ó, vamos lá. Eu tenho aqui um elemento que é o sódio, Na. E eu vou querer ligar o sódio com esse outro elemento aqui, o cloro, certo? Aí vejam lá, o sódio, pessoal, ele está onde na tabela periódica? Quem lembra? O sódio, ele faz parte da primeira família, família 1A, certo? A família 1A, que tipo de elemento eu vou ter na família 1A? Eu quero que vocês respondam, mesmo que vocês errem, respondam, por favor. Vão chutando. Qual é o tipo de elemento que a gente vai ter na família 1A? Bora, gente. Pega a tabela aí. Hidrogênio. O tipo de elemento é um metal, é um ametal? É o quê? Pega a tabela periódica aí para ajudar. É um metal. É um Metal alcalino. metal alcalino, metal, né? Aí vejam, gente. Uma característica dos metais é que todo metal ele tende a ceder elétrons, ele perde elétrons. E quando um metal perde elétron, ele vira um cátion, que a gente estudou isso. Lembra que a gente viu a formação dos cátions e a formação dos ânions, são os íons, quando um elemento químico, vamos lá, voltando. Um elemento químico, para ter estabilidade eletrônica, a mesma quantidade de prótons é a mesma quantidade de elétrons, tá? Então, se um elemento ele tem 11 prótons, ele vai ter 11 elétrons, certo? E aí, se por um acaso esse elemento ele perde um elétron, então ele vai ter o quê? Ele vai ter agora mais prótons do que elétrons, concordam? Sim. Concordam? Sim, senhor. Aí o elétron, ele é de que carga? Positiva ou negativa? Positiva. O elétron é negativo, certo? E já que o elétron é negativo, e eu perdi, e eu vou ter mais prótons do que elétrons, preste atenção, olha a lógica. Então eu vou ter mais partículas de carga positiva do que partículas de carga negativa. Consequentemente, esse átomo ele vai ser um átomo mais positivo. Tranquilo? Então aí eu tenho a formação de um cátion. Então, no caso, todos os metais eles tendem a perder elétrons. Então, se eles perdem elétrons, eles vão ficar o quê? Positivo, porque eles têm mais partículas positivas. Tá certo? Se tivesse mais partículas negativas, ia ser negativo, né? Isso. Tivesse mais elétron. Se tivesse mais... Veja, o elétron ele é negativo. Então, se um átomo ele tem mais elétrons, ele vai ter uma carga mais negativa. Se o átomo ele tem menos elétrons do que prótons, que é positivo, então ele vai ter uma carga mais positiva. Deu para entender a lógica, tá? Então, no caso aqui dos metais, ó, todos os metais eles tendem a perder elétrons. Então, se eles perdem elétrons, qual vai ser a carga dele? Positiva. Quem perde fica positivo, quem ganha fica negativo. Tá certo?
Então, no caso aqui do sódio, o sódio ele perde um elétron. Eu vou explicar a vocês o porquê. Preste atenção aqui. Qual é o número atômico do sódio? É 11. Ó. Vou colocar aqui bem grande, aqui para vocês verem. O número atômico do sódio é 11. Vamos fazer agora a distribuição eletrônica. Vejam. Como é que faz a distribuição eletrônica? 1s2. E agora? 2s2. 2s2. E agora? 2p6. E agora? 2p6. Só botou o S. Isso, Foi. acertou. E agora? 3s. 2. 3s. 2. É 2. Gente. Não é 11? Dois, né? Não é 11, ó. 2 com É, 3, vai 4, dar 10. 3, 10 É e 11. Então, vejam. 3s1 foi a distribuição eletrônica aqui do sódio. Então, vê mesmo. Quando eu faço esse desenho, eu vou desenhar para vocês verem. Ó. Aqui está o núcleo do sódio. Aí eu vou fazer aqui a primeira camada. Ó. Quantas camadas ele tem? 1, 2, 3. Primeira camada, ó. Segunda camada, terceira camada. Tá vendo? Aí eu vou colocar os elétrons em cada camada para vocês verem aqui o porquê que ele perde. Ó, primeira camada, 2 elétrons. Lembra que a gente já viu isso? Sabem fazer isso, né? Sim. Ó, aí segunda camada, 8. Aí vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá certo? Aí, terceira camada, veja, 2 com 8, 10, aí só falta um elétron para a gente distribuir, né? Então, quer dizer que na terceira camada eu tenho um elétron apenas. Até então, tudo bem. Aí, percebam, de acordo com a regra do octeto, para adquirir a estabilidade, esse átomo ele precisa ter 8 elétrons na sua camada de valência. Aí, gente, pensem bem. É mais fácil para esse átomo ele perder um elétron ou ele ganhar 7? Foi o que, professor? Repete aí, por favor. Vamos lá. Para adquirir estabilidade, um átomo ele precisa ter 8 elétrons na sua camada de valência. Aí seria mais fácil nesse caso, no sódio. Ó, o sódio ele tem um elétron aqui na sua última camada. Tá vendo? Sobrou um. Aí para adquirir estabilidade, para ele conseguir 8 elétrons na sua última camada, seria mais fácil ele perder um ou ganhar 7? Perder um. Por quê? Porque eu já tenho... Ó, vê. Por que perder um? Porque ele perdendo esse aqui, ele perde essa camada também, ó. Tá vendo? E aí, quantos elétrons ele vai ter aqui agora? 8. Tá vendo? Então é muito mais fácil para esse átomo perder um elétron para poder Do que ganhar 7. ganhar 7. Não é verdade? E aí, no caso, vejam. Ô, professor, mas ele perdeu um. Se ele perdeu um, como é que ele vai ficar? Ele vai ficar Na+. Ó. Na+. Se ele tivesse perdido 2, 2+. Se ele tivesse perdido 3, 3+. Certo? Agora vamos ver aqui o cloro. Vê só. O cloro, o número atômico do cloro é 17. Deixa eu botar aqui azulzinho. Ó. O cloro é 17. Vamos fazer a distribuição eletrônica do cloro. Então, ó, 1s2, 2s2. E agora, fica como? 2p6. Bora, gente. E agora? 3S2. 3s2 dá 12. E agora vai para quanto? 3p... P6. P5, 2 com 5, 7, certo? 3P5.
Aí vejam só que interessante. Eu vou utilizar esse mesmo desenho, tá certo? Então vejam. Na primeira camada eu tenho 2, tá aqui. Na segunda camada eu tenho 8, tá aqui. Aí eu vou desenhar agora a terceira camada. Ó, a terceira camada tá aqui. Aí vejam, quantos elétrons tem na terceira camada? De acordo com essa distribuição eletrônica. 5. 5, ó. 3, 3. Terceira camada. 2 mais 5, 7. Certo? Então, ó, vamos adicionar eles, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas para adquirir estabilidade, ele precisa de 8. Então, vejam, é mais fácil para ele ganhar 1 ou perder os 7 que tem? Mais fácil ganhar 1. É mais fácil ganhar 1. Então, se ele ganha, quem ganha fica o quê? Fica negativo. Negativo. Se ele está ganhando 1, então vai ficar Cl menos. Se ele ganha 2, menos 2. Se ele ganha 3, menos 3. Entenderam isso aqui? Sim. Então, para a gente saber mais ou menos assim quantos ele ganha e quantos ele perde, a gente faz a distribuição eletrônica para a gente ver na camada, através da camada de valência quantos eles têm. Então, por exemplo, o átomo que ele tem 5 elétrons na sua última camada. Para ele adquirir 8, o que é que precisa acontecer? É mais fácil ele ganhar 3 ou perder 5? Ganhar 3, não é? Ganhar 3. Ganhar 3. Então ele ficaria menos 3, tá certo? Agora veja, Isso. existe uma forma mais fácil. Conhecendo a tabela periódica, você faz isso. Eu vou mostrar daqui a pouco como é. Aí vejam, vamos fazer então aqui agora a ligação do sódio e do cloro. Vejam bem. Pessoal, é muito simples, ó. O sódio aqui, vejam, eu vou colocar aqui Na. E aqui eu vou fazer a camada dele, vê só. Certo? E aqui eu vou botar o cloro, ó. E vou fazer a camada dele aqui. Então, vamos lá. Eu fiz a última camada só. É necessário só a última. Então, no caso, a última camada do sódio, ele tem apenas um elétron, não é isso? Na terceira camada dele, ele só vai ter um elétron, tá aqui. E o cloro vai ter 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não é isso? Aí Isso. vejam. Então, como é que acontece aqui a transferência desse elétron? Então, no caso, esse sódio, esse elétron do sódio, ó, ele vai pular para cá. E ele vem para essa camada do cloro. Aí o sódio perde 1 e o cloro ganha 1. Ou seja, aconteceu uma ligação química, formando o composto NaCl. Fácil Fácil. demais, não é? Isso. Fácil demais. Aí veja, Explicando aí, tá muito fácil. não é? Aí precisa, professor, por exemplo, a gente desenhar a camada. Não, gente, não precisa desenhar a camada todinha de jeito nenhum. Vejam, esse tipo de fórmula a gente pode fazer desse tipo aqui, ó. Por exemplo, eu tenho aqui, vou botar aqui, ó, Na, sódio. Eu vou botar aqui o cloro, certo? Precisa fazer a camada tudo direitinho? Não, não precisa. Basta fazer o pontinho aqui. Faz um xizinho, ó. Ó. Ele não só tem, ele não só tem um elétron, coloca aqui do lado. Esse aqui não tem 7, faz aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aí aqui puxa uma setinha. Vejam.
Tá. Para indicar que está acontecendo a ligação. Pronto. Foi feito. Não precisa fazer todo o desenho. Agora, se você quiser fazer, você faz. Entenderam? Não é fácil? É. Vamos ver outro exemplo? Ó. Se tiver sua prova, vai cair umas questões parecidas com isso? Com certeza. Ó, vamos ver aqui, por exemplo, eu vou ligar o alumínio com o enxofre. Ítalo, veja aí o número atômico do alumínio. Veja se é 13. Deixa eu ver. Eu acho que é 13. Ó, alumínio é igual a 13, não é isso? Isso. O alumínio é igual a 13. E o enxofre? Veja aí o enxofre, se é... Veja aí qual é o enxofre, que eu não lembro não. Viu? R$ 16. 16. Pronto, enxofre é 16. Vamos lá. Aí vamos fazer a distribuição eletrônica aqui rapidinho, ó. Vamos lá, bem rápido eu vou fazer, ó. 1s2, 2s2, 2p6. Aqui vai para 3s2. Não, 3S3. É. 3s2, 3p1. Certo? Aí aqui. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. P3, né? É 5? Não. 10, 17, 5, 4. É 3p4. R$ 4. Isso, 3p4. Então vamos lá. Fácil, né? Então vejam. Veja só. Terceira camada é essa daqui. Ó. Terceira camada, né? Então, 2 mais 1, 3. Então quer dizer que nessa última camada ele vai ter 3 elétrons. Então, ele vai perder esses 3 para poder ele ficar com 8. Lembra? É mais fácil ele perder 3 do que ganhar os 5. Né? Então ele vai ficar, o alumínio vai ficar mais 3. Ó, o alumínio é Al mais 3. Certo? E o enxofre, ó. O enxofre, ó, a terceira camada do enxofre, a última camada, ele tem 6. Então ele vai ganhar 2, ó. Enxofre, para ficar com 8, vai ganhar 2. Então ele fica menos 2. Certo? Então, vamos fazer aqui, no caso, a ligação de alumínio com enxofre. Vamos ver. Ó, colocar aqui. Alumínio. E aqui eu vou colocar o enxofre. Espera aí. Alumínio e enxofre. Vejam. Eu vou colocar assim mesmo para vocês verem o que é que vai acontecer. Vê só. Então vamos lá. Colocar os elétrons agora. Só precisa colocar aqui no alumínio os 3, ó. 1, 2, 3. Certo? E no enxofre coloca os 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Aí vamos lá. Como é que acontece aqui a ligação, professor? Muito simples. Veja. Ó, esse vem para cá e esse vem para cá. Certo? O enxofre ficou com 8, mas o alumínio ainda precisa perder 1. Aí o que é que eu faço? Coloco outro enxofre, gente. Tá vendo? Aí vamos lá. O enxofre tem 6, não é isso? 6 elétrons. Vamos colocar os elétrons aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Esse elétron aqui do alumínio que sobrou vem para cá. Só que aí, ó, o enxofre fica precisando de mais 1. E aí, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Ih, rapaz, eu não sei nada. O outro Também não. alumínio vai colocando, gente, até dar. Ó, outro alumínio. Aí aqui, ó, o alumínio vai perder 3, ó, mais 3, ó. Vai colocando até dar certo. Ó, Ave Maria. 2, 3. Certo? Aí vem pra cá. Aí, ó, um vem pra cá. Beleza. E agora? Sobrou 2 elétrons para o alumínio perder. Ele vai... Ah, agora vai dar certo. Agora vai dar certo, ó. Aí eu vou colocar aqui um enxofre e outro enxofre, ó. Ah, tem uma porque forma vai mais ficar fácil. 2. Essa é a forma mais complicada. Eu vou ensinar a forma ainda mais fácil. Oxi. Vejam. Aí aqui eu vou colocar os 6, né? Deixa eu colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí ele vem para cá agora. Os 2 do alumínio vem para cá. 1, 2. E Se aí, essa é complicada, que é muito fácil, e a outra? veja, né? Imagina Aí outra. veja, eu agora tenho a estabilidade. Todos eles estão felizes. Olha só, quantos alumínios eu precisei aqui para fazer essa ligação? 2. 2 alumínios, não é? Isso. E 3 enxofre. Isso. Aí como é que vai ficar a fórmula aqui, ó? AL, peraí, ó, vai ficar AL2, S, 3. AL2S3. Descobrir a fórmula molecular. Tá vendo? Porque ele pede assim. Isso aqui é o que eu chamo de fórmula de Lewis. Ó, fórmula de Lewis. Então, Aparece na aula de matemática. né? Fórmula de Lewis. E aqui eu chamo essa de fórmula molecular, certo? Então sempre vai ter uma questão que às vezes ele pede para você passar da fórmula de Lewis para a fórmula molecular. Aí veja, por exemplo, agora a mágica acontecendo. Decorem aqui, viu? Deu AL2, S3, não foi? Deixa eu apagar aqui. Foi. Vou apagar tudo. Ih, rapaz. Ó. Agora o senhor vai fazer o mais fácil? Eu vou fazer o método mais fácil. Ó, não foi AL2, AS3. S3. AL2, S3, pronto. Isso. Vejam só. Presta atenção aqui, gente, vê só. O alumínio, ele é mais 3, não é? Ó. Al mais 3, não é isso? E o enxofre? E o enxofre é menos 2. S menos 2. Veja a mágica aqui agora. Isso é o que a gente chama de regrinha da tesoura. Ó, esse número... Ué, só vai trocar. ele vem para cá. E esse daqui vem para cá. Oxi. Acabou. Muito fácil, velho. Muito, muito, muito fácil. Certo? E aí a gente vai ter, ó. AL2. Aí tira as cargas, viu?
Aí L2, S, 3. Acabou-se. Oxi, muito fácil. É fácil? Agora, É. se pedir a fórmula de Lewis, você tem que fazer, Aí tem que fazer do outro jeito, né? viu? Pronto. Tá. 9h55, vão para o intervalo quando for 10:10. Levanta. 10h15. Eu vou dar 20 minutos. Viu? Tá. Tchau. Tá certo. Até mais tarde. Tchau.